Alô, galera. Tudo bem? Professor André Viveiter aí na área para mais uma aula de química. Hoje vamos falar sobre as ligações químicas. Hoje eu trouxe ligação iônica para a gente poder conversar um pouco. Beleza? A galera vai fazer provas, estão chegando as provas aí, final de período, né? Final período, primeiro período de 2025. Vamos dar uma estudadinha, tá bom? Ó, curte aí o canal, tá bom? Não esquece, tá? Deixa aí o seu like, deixa lá o seu comentário, sua dúvida, tá bom? Vambora. Compartilhar com vocês. Aí, hoje vamos de ligação iônica. Vambora. Vou pegar aqui a nossa canetinha. Aí, bora. Ligações químicas. Vamos lá. Definição de ligações químicas são as forças que mantêm os átomos unidos, formando aglomerados iônicos, né? Retículos cristalinos, né? Que a gente pode chamar ou de aglomerado iônico ou retículo cristalino. Moléculas e estruturas maiores. Elas resultam da interação entre os elétrons de valência dos átomos, buscando maior estabilidade. Existem vários tipos de ligações químicas, sendo as principais covalente, iônica e metálica, tá? Nós vamos ver essas aí, tá bom? Hoje eu vou ver com vocês a ligação iônica, beleza? Tá? A ligação iônica, esse aqui, galera, é um modelinho, né, de representação de um cristalzinho iônico, tá bom? Do cloreto de sódio, tá? O NaCl, o sal de cozinha, tá bom? Então, a gente, quando representa, né, microscopicamente um cristalzinho de cloreto de sódio, a gente faz essa representação aqui, tá bom? Para todos os compostos iônicos, as representações são muito parecidas, tá, galera? Beleza? Aqui temos a representação da molécula da água, tá? Formada por ligações covalentes. A ligação iônica é a ligação entre íons, né? Então, a gente percebe aqui o íon positivo ligado a íons negativos e os íons negativos ligados a íons positivos, tá bom? Já na ligação covalente, né, a gente tem aí átomos que compartilham pares de elétrons, tá bom? Então, ela é caracterizada, a ligação covalente, ela é caracterizada pelo compartilhamento de pares de elétrons. Já as ligações iônicas, né, a ligação iônica propriamente dita, ela é caracterizada pela doação e recepção de elétrons, tá bom? Então, nós temos átomos que precisam doar elétrons e temos átomos que precisam receber elétrons, tá bom? Então, aqui eu tenho o sódio que perdeu um elétron para o cloro que precisou receber um. Tá? Então, esses íons positivos, os cátions, eles foram formados devido à doação de elétron, né, que o átomo de sódio precisou fazer para poder se estabilizar. E o cloro ficou negativo porque ele recebeu um elétron do sódio, né, para poder ficar estável também. Tá bom? Aqui nós temos a representação de uma ligação metálica. Tá? Nós vemos aqui cátions imersos em um mar de elétrons. Tá? Então, ligação metálica forma compostos metálicos. Ligação covalente forma compostos moleculares. E a ligação iônica forma compostos iônicos, tá bom? Nós vamos ver as diferenças entre essas ligações, nós vamos ver as diferenças entre as propriedades dos compostos formados por cada uma dessas ligações, ok? Bom, a teoria, né, ou melhor, a regra, né, que ajuda a gente a entender por que os átomos se ligam entre si, né, é a regra do octeto, tá bom? Ela basicamente diz o seguinte: os átomos dos elementos tendem a combinar-se com outros átomos. Com isso, criaram a regra do octeto, conhecida, que estabelece que os átomos fazem ligações para adquirir estabilidade, beleza? E essa estabilidade ela está associada a um determinado número de elétrons, por isso que ela é chamada de regra do octeto, tá bom? Ora, os átomos doam, recebem ou compartilham elétrons para poder ficar com 8 elétrons na camada de valência. Daí vem octeto, tá bom? Tudo bem? Então, ó, dessa maneira, os átomos, quando fazem ligações, ficam com 8 elétrons na camada de valência.
tá bom? Exceção aos que tenham só uma camada eletrônica. Quais são esses elementos? O hélio, que é um gás nobre, tem 2 elétrons na camada K. O hidrogênio, né? A gente vai ver já já, ele só tem uma camada, que é a camada K, ele tem um elétronzinho, então ele precisa receber um elétron para poder ficar com 2 igual ao hélio, que é estável com 2 elétrons na camada K, tá bom? Os gases nobres, né, é que ditam essa regra, né? Como é que funciona o negócio? Os gases nobres, eles são encontrados na natureza sem estar ligados a outros átomos. Eles são isolados, eles não precisam fazer ligação química, olha que barato, né? A gente entende que eles, como eles já possuem 8 elétrons na camada de valência, né, isso explica por que eles não se ligam a outros elementos, entendeu? Então, todo átomo quer doar ou receber elétrons, ou até compartilhar, para poder ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, nós vamos estar usando a regra do octeto aí para poder explicar as ligações químicas, tudo bem? Bom, a ligação iônica, né, ela ocorre entre metal e ametal, tá bom? É uma regrinha que a gente estabelece, tá? Onde os metais são doadores e os ametais são receptores de elétrons. Então, tá aqui, ó. Metais são doadores de elétrons e se transformam em cátions, né? Possuem menos de 4 elétrons na camada de valência. Guarda isso aí, galera. Menos de 4 elétrons na camada de valência é doador de elétrons, tá? Os ametais são receptores de elétrons e se transformam em ânions. Quem recebe elétron fica com carga negativa, então se transforma em ânion. Quem perde elétron fica com carga positiva, então vira um cátion, tá bom? Então, aqueles que recebem elétrons, né, que precisam receber elétrons para se estabilizar, tá bom? A gente entende que eles recebem por quê? Porque eles possuem 4 ou mais de 4 elétrons na camada de valência. Guarda isso aí, né? Átomos que possuem 4 ou mais de 4 elétrons na camada de valência, eles precisam receber elétrons. Tudo bem? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, para mostrar para vocês como é que essa ligação iônica acontece, tá bom? Então ele pede assim: demonstre a estrutura de Lewis e a fórmula da substância formada pelos elementos. A estrutura de Lewis é o quê? É aquela que mostra o elemento, né, o símbolo do elemento, e os elétrons da última camada desse átomo, né, dos átomos desse elemento, tá bom? Então a gente chama de estrutura de Lewis, tá? Ou ainda fórmula eletrônica, beleza? Aqui seria a fórmula unitária da substância química formada, que é o NaCl, tá bom? Então o sódio perde um elétron, vai virar o Na+, e o cloro recebe um elétron, vira o Cl-. Então, o Na+, e o Cl-, eles se juntam para poder formar o sal de cozinha, tá bom? Bom, outra substância química, né? O sulfeto de potássio. O sulfeto de potássio, eu tenho potássio da família 1A da tabela periódica, então ele tem um elétron na camada de valência, tá bom? O enxofre, família 16 da tabela periódica, né? Ou família 6A, tá bom? Os números que representam as famílias da tabela periódica, né? Algumas tabelas apresentam a nomenclatura antiga, né? Para as famílias. Então, tem família 1A, família 2A, né? Estou falando dos elementos representativos, tá? Família A da tabela periódica. Então, tem a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, são os gases nobres, tá bom? Ou então, eu posso numerar de 1 a 18 todas as famílias da tabela periódica. São 18 famílias, beleza? Então, elemento químico que pertence à família 17 da tabela periódica tem 7 elétrons na camada de valência. Elemento químico que pertence à família 1 da tabela periódica, ele tem 1 elétron na camada de valência, tá bom? Então, o número da família dos elementos representativos, família A da tabela periódica, ela diz para a gente o número de elétrons da camada de valência. Isso é muito importante, tá bom? Quando a gente vai estudar a estrutura de Lewis, né, as ligações, tá? É importante que a gente saiba o número de elétrons da camada de valência. E é dado pela família dos elementos representativos, ok? Bom, então tem o potássio, família 1A, né? Ou família 1, um elétron na camada de valência. Enxofre, família 6A ou 16, 6 elétrons na camada de valência. Temos o potássio, então, que como ele tem
menos de 4 elétrons na camada de valência, ele vai precisar doar esse elétron, tá bom? Então, o potássio doa o elétron. Na penúltima camada do potássio, ele tem 8 elétrons, né? Então, a última tem 1. Ele perde o elétron da última camada, essa deixa de existir. E a penúltima, como tem 8, ela passa a ser a última, então o potássio fica estável. Beleza? Né? O enxofre. O enxofre ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele tem mais de 4, né, elétrons na camada de valência, ele precisa receber. Então ele vai receber 2, tá? Então, um potássio doa 1 elétron, o enxofre fica com 7, eu coloco outro átomo de potássio, ele doa outro elétron e o enxofre fica com 8. Tá bom? Então, eu precisei de 2 átomos de potássio, né? E 1 átomo de enxofre para poder montar essa substância química, o sulfeto de potássio. Beleza? Então, a fórmula vai ficar K2S. Beleza? Aqui, né, seria o composto formado por alumínio e oxigênio. Tá bom? O alumínio pertence à família 13, logo ele tem 3 elétrons na camada de valência. O oxigênio, família 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Tá bom? Então, coloco um átomo de alumínio e um de oxigênio. O oxigênio, como tem 6, precisa receber 2. O alumínio tem 3, precisa doar os 3. Então, esse átomo de alumínio doa 2 elétrons, certo? E sobra 1. Ora, ele precisa doar esse elétron também. Então, eu coloco outro átomo de oxigênio e dou esse elétron para esse outro. Só que o oxigênio fica com 7, né? Logo, então, eu preciso de outro alumínio que vai doar 1 elétron para estabilizar esse oxigênio. Como ele ainda precisa doar 2, eu boto outro oxigênio para receber esses 2 elétrons. Ok? Tá? Então, a fórmula do óxido de alumínio, né, da substância química formada por alumínio e oxigênio é Al2, são 2 átomos de alumínio, então Al2, O3, 3 átomos de oxigênio. Beleza? Seguindo. Número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Ora, se o sódio precisou doar 1 elétron para o cloro, né, o cloro tem que receber esse elétron. Tá bom? Então, foi 1 elétron doado, 1 elétron recebido. Tá? A gente pode montar a fórmula da substância química pela valência de cada um dos átomos, tá bom? Então, a valência do átomo de sódio é 1, tá? Positiva. A valência do átomo de cloro é 1, negativa, ok? Aqui, no caso, o potássio, como ele só tem 1 elétron na camada de valência, ele precisa doar, então ele vai ficar com carga mais 1. O enxofre, que tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa receber 2. Então, ele vai ficar com carga menos 2. Tá bom? Essa carga aqui, eu posso dizer que a valência do potássio é 1 positiva. E o enxofre é 2 negativa. Tá bom? Eu posso dizer que eu tenho aqui, né, um cátion com valência 1. Aqui eu tenho um ânion com valência 2. Beleza? Então, eu posso chamar o enxofre de ânion divalente, o potássio de cátion monovalente, que é 1, né? São 2. Ânion monovalente, mono porque a valência do cloro é 1, né? Então, é um ânion, tem carga negativa, com valência 1. E aqui o sódio é um cátion monovalente, mono 1, beleza? Valente, tá? Então, ele tem valência 1 e é positivo, tá? A mesma coisa que eu posso fazer com esse, tá bom? Ah, desculpa. Como o potássio só tem carga mais 1, né? E o enxofre está com carga menos 2, eu vou precisar de 2 átomos de potássio para que o número de elétrons doados fique igual ao número de elétrons recebidos, né? Voltando aqui rapidinho, ó. O sódio doou 1 elétron, o cloro recebeu 1 elétron, né? Cada enxofre doou 1 elétron, então são 2 elétrons que foram recebidos pelo enxofre, então o número de elétrons doados é igual ao recebido. Cada átomo de alumínio doou 3, então foram 6 elétrons doados. E cada átomo de oxigênio recebeu 2, então foram 6 elétrons recebidos. Tá bom? Então, como cada átomo de alumínio precisa perder 3 elétrons, ele vai ser um cátion trivalente.
cada átomo de oxigênio precisa receber 2 elétrons, ele vai ser um ânion divalente, tá bom? Ó, 3 elétrons, né? Di, 2 elétrons, tá bom? Elétrons doados, elétrons recebidos. Então, o número de elétrons doados tem que ficar igual ao número de elétrons recebidos, certo? Então, eu vou ter que ter 2 átomos de alumínio doando 6 elétrons e 3 átomos de oxigênio recebendo os 6 elétrons. Ok? Bom, propriedades dos compostos iônicos. Possuem altas temperaturas de fusão e ebulição, né? Para derreter composto iônico, você tem que aumentar muito a temperatura dele, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, o cloreto de sódio, a temperatura de fusão dele, para ele derreter, é de 801 graus Celsius, tá? E temperatura de ebulição também muito alta, tá bom? A temperatura para ele poder passar para o estado gasoso, do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, a gente sabe também que quando os compostos iônicos são dissolvidos em água, eles sofrem o que a gente chama de dissociação iônica. Os íons, eles se separam, né? Procurei representar aqui um cristalzinho de sal, tá? Sal de cozinha, beleza? Purinho, tá bom? Coloquei um cristalzinho de sal dentro da água. O que aconteceu? Os íons foram dissociados, eles foram separados. Esse cristal ele foi desmontado, tá bom? O mesmo aconteceria se eu derretesse esse cristal, né? Se eu levasse até a temperatura de fusão, tá? Ele derreteria e essa dissociação ela também aconteceria, beleza? Essa estrutura ela seria também desmontada, tá? Ora, como ocorre dissociação iônica, a água ela fica com íons, beleza? Então, a presença de íons na água permite a condução de corrente elétrica. Então, compostos iônicos conduzem corrente elétrica, né? Quando dissolvidos em água e quando estão no estado líquido, ou seja, derretidos, fundidos, tá bom? Então, compostos iônicos possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. Quando dissolvidos em água, eles sofrem dissociação, ou seja, separação dos íons, né? Conduzem corrente elétrica quando estão no estado líquido, beleza? Por quê? Porque os íons ficam livres, as cargas ficam livres para conduzir a corrente elétrica. E quando estão dissolvidos em água, também pelo mesmo motivo. Íons livres na água vai permitir a passagem de corrente elétrica. Tudo bem? A dissociação do sal de cozinha a gente representa dessa forma, né? Eu tenho lá o sal sólido, beleza? Que, quando foi adicionado à água, ele se dissociou, formando o Na aquoso. Então, aqui, ó, os íons, né, os cátions sódio, tá bom? No estado aquoso, dissolvidos em água, e o cloro, Cl-, também dissolvido em água, aquoso, tá? Bom, quando estão dissolvidos em água, eles sofrem dissociação iônica que libera íons na água, tá bom? Então, já fizemos essa discussão aqui, tá? Bom, esse aqui seria um dispositivo elétrico, né, que permite verificar se está passando corrente elétrica ou não. Então, se eu tivesse colocado sal nessa água, a presença de íons livres ia permitir a passagem da corrente elétrica. E aí a gente observaria a lâmpada acesa, tá bom? Se eu tivesse colocado sal derretido, tá? Sal fundido, beleza? Ela também ficaria acesa, porque os íons estariam livres para poder conduzir a corrente elétrica, ok? Bom, compostos iônicos formados por íons poliatômicos, né? Ora, poliatômicos seriam mais de um átomo, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, poliatômicos, aqui, por exemplo, o ânion sulfato, né? Ele é formado por 2 elementos, o enxofre e o oxigênio, tá bom? É um íon composto, tá? E esse íon composto ele é formado por 5 átomos, um de enxofre e 4 átomos de oxigênio, tá bom? Ele é um ânion com carga -2, beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, formar o sulfato de potássio, eu vou pegar o cátion potássio e vou juntar com o ânion sulfato, beleza? Como o ânion sulfato é -2 e o potássio é +1, eu vou precisar de 2 átomos de potássio, beleza? Para ficar com carga total +2 e neutralizar a carga -2 do sulfato. Beleza? A mesma coisa aqui com
com o íon, o íon bicarbonato. Né? O bicarbonato, aquele, no caso, ele também é formado por 5 átomos né, de 3 elementos, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Possui carga -1. Então, se eu quiser formar, por exemplo, o bicarbonato de sódio, substância bem conhecida aí da galera, né? O bicarbonato de sódio é usado como fermento, ele é usado como antiácido. Se fala toda hora se fala nesse cara nas aulas de química, é usado para fazer um vulcão químico, né? Quando você mistura bicarbonato com vinagre, o bicarbonato ele se decompõe produzindo gás carbônico. Beleza? A galera que lança foguete aí, o pessoal da Olimpíada, né, de lançamento de foguete, o pessoal mistura bicarbonato com vinagre para dar pressão dentro do foguete para que ele possa alcançar grandes distâncias, tá? Bom, seguindo. Ah, desculpa. Temos também o cátion amônio, né? Eu mostrei 2 ânions e aqui nós temos também o cátion amônio, beleza? Eu posso formar, por exemplo, cloreto de amônio, né? Eu posso formar sulfato de amônio, beleza? Formando sulfato de amônio, a gente percebe que eu estou formando um composto iônico que vai contra a regra que diz que compostos iônicos são formados por metal e ametal. Eu vou ter aqui, né, o sulfato de amônio, vai ter aqui só ametais, mas é um composto iônico. Beleza? Vamos embora. Bom, aqui deixei, então, alguns exercícios, né, para vocês fazerem. Dá uma olhada aí, dá o pause, faz o exercício. Não deixa de fazer, galera. Exercício é extremamente importante, tá? Ajuda vocês a compreenderem, gera dúvidas, certo? Então, procurem fazer os exercícios. Não deixa de fazer, tem mais esse, tá? Dá uma olhadinha aí. São exercícios simples, exercícios só de fixação, né, dessas regrinhas, compreensão do que é valência, quem precisa doar, quem precisa receber, tá bom? Isso é muito importante, tá? E sobre as propriedades dos compostos iônicos também, claro. Beleza? Mais umzinho aí, tá? Só passando para vocês, deixando um pouquinho aí para vocês poderem ter um tempinho aí para poder fazer, beleza? Exercício é muito importante, tá, galera? Para estudar para a prova, tá? Estudar para a prova, então, é exercício, tá bom? Não adianta fazer resuminho, não. Resuminho é legal? É legal, é importante, é importante. Mas mais importante que o resumo é você pegar o seu resumo e ver se com ele você consegue fazer os exercícios que são propostos, tá bom? Porque não vão te cobrar resumo na prova. Vão te cobrar os exercícios, tá bom? Então não deixem de fazer os exercícios, tá? Questãozinha da UERJ aí, tá bom? Vocês verem aí, cai no vestibular, tá? Beleza? Fechou, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de ir lá no canal, curte lá o canal, tá bom? Vou parar a apresentação aqui, tá? Curte o canal, deixa lá o seu like, é importante para mim, tá bom? Preciso desse retorno aí de vocês, tá? Deixa lá o seu like, deixa lá o seu comentário, tá bom? Suas dúvidas, tá? Para a gente poder fazer um contato aí, tá bom? Meu e-mail, tá? Não esquece, meu e-mail. Meu e-mail é cursosiveiter@gmail.com, tá bom? Vai estar no início do vídeo aí, qualquer coisa, você volta lá no iníciozinho do vídeo, tá? Tem o e-mail lá, tudo bem? Aí, manda um e-mail para mim, tá bom? A gente faz o contato, troca lá o telefone, o WhatsApp, tá? E podemos marcar uma aula, tá bom? Tudo isso a gente vai fazer aí por e-mail, galera. Beijão, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.